Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo da Oftalmologia. E estamos aqui hoje com o escritório Nosé Russo Suto Nascimento. Estamos aqui com o Dr. Vitor Nascimento hoje. Dr. Vitor, muito obrigado pela parceria, de alguns anos que já caminhamos juntos no mercado jurídico de clínicas e hospitais. Durante esse ano você vai nos acompanhar em grandes eventos do mundo da oftalmologia, no Business Section, no Business Day. E se você precisar de mais alguma informação, nos procure aqui no canal. E o escritório tem muita experiência, Dr. Vitor, já no mercado da oftalmologia e na área médica. Então, você com certeza vai encontrar tudo que você precisa na parte jurídica e principalmente na nova reforma tributária. E eu queria abrir o podcast te pedindo uma instrução. Com tantas regras novas, esse movimento tributário, tudo que está chegando de novo, tem alguma matéria, tem alguma tese que seja relevante nós abrirmos o podcast falando para a área médica? Não, muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme aqui estar participando do podcast. E, enfim, a gente sabe que uma classe médica ela tem muita resistência, é uma área técnica, São cientistas, a gente fala, E essas partes administrativas, tributárias, de marketing, às vezes acabam sendo negligenciadas. Você faz um trabalho assim espetacular ali para trazer esse conteúdo, juntar todas as peças e fazer com que cada clínica possa evoluir, E assim, sobre sua primeira pergunta, sobre essa pergunta, o que a gente vê? Assim, tem um tema já antigo, já muito pacificado, muita gente já faz, na área médica, mas é uma dor que a gente ainda vê. A gente conversa muito com o médico, faz muita reunião com a classe médica e a gente ainda vê que muitos médicos têm resistência para fazer o que a gente chama da equiparação hospitalar, que seria uma forma para as empresas que estão no lucro presumido delas fazerem redução de imposto de renda e da CSLL. Tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos, não é uma coisa automática, eu quero simplesmente fazer equiparação hospitalar, então você vai lá e faz. Tem várias estratégias para fazer isso, mas a gente vê que, como tem uma certa incerteza, e o empresário brasileiro, ele é um empresário que ele precisa navegar um pouco na incerteza, A gente fala, se você quiser certeza absoluta, previsibilidade total, o Brasil não é um lugar perfeito para empreender, A gente sabe muito bem. Então, como tem essa certa incerteza, muitas pessoas ficam um pouco mais recuadas, as contabilidades, geralmente, também para não sofrer nenhum risco, também são um pouco mais reticentes em adotar a equiparação hospitalar. Mas é um direito legal previsto na legislação tributária, assegurado já pela jurisprudência, pela doutrina, então é algo muito tranquilo de ser feito. Só que, obviamente, precisam ser cumpridos os requisitos e a gente vê que muitos médicos ainda têm essa resistência. São requisitos muitas vezes formais, muito simples, por exemplo, estar constituída como uma sociedade empresária, uma limitada, ter o alvará de funcionamento emitido lá pelo órgão estadual, municipal, que permita você fazer pequenos procedimentos hospitalares. E acho que esses requisitos, muitos médicos não têm por desconhecimento mesmo, mas eles têm capacidade, juridicamente, eles poderiam ter facilmente esses requisitos. São requisitos básicos. São requisitos básicos. Sem isso, nem judicialmente você vai conseguir a equiparação. E tem alguns requisitos que são mais subjetivos, Esses requisitos mais subjetivos também geram essa insegurança, Então, por exemplo, não adianta só você estar constituído formalmente como uma sociedade empresária, Você precisa ter elementos. Não adianta ter uma clínica, que seja uma mera extensão da pessoa física do sócio, Você precisa ter ali um corpo administrativo, vamos dizer, alguns assistentes, de preferência salas cirúrgicas separadas, de preferência outros médicos trabalhando. Então, tem esse elemento cinza ali, essa zona cinzenta que a gente pode navegar e aí ter um pouco do risco de cada um, de como cada um prefere conviver, mas a gente tem cases de sucesso assim, no escritório. A gente fala de uma economia tributária violenta, às vezes aumenta a rentabilidade do escritório de 13%, 14%, 15% com um único ajuste operacional, que traz muito resultado. A gente não está falando, assim, praticamente 2 meses ali do ano ali de diferença de resultado, simples, com
suporte legal, jurídico, mas tem esse elemento, né, que a gente tem que ter, e aí também tem que separar bem contabilmente o que é só uma consulta médica do que é um procedimento cirúrgico, hospitalar, né, ou de exame mais qualificado, ter essa separação contábil, ter esses cuidados nos registros contábeis, você efetivamente fazer esses procedimentos no local, né, não ser só no papel, né, ser assim, de fato essa estrutura, né. Mas são questões simples, a gente tem muitos cases no escritório que eu acho que ainda tem muita oportunidade para os médicos que eventualmente não estejam adotando isso. Acho que vale a pena conversar com o seu contador, procurar uma assessoria jurídica, porque você pode estar deixando muito dinheiro na mesa e, enfim, num mercado cada vez mais competitivo, a gente sabe como é isso muitas vezes, antigamente, né? Alguns médicos acabavam deixando, negligenciando, mas assim, cada vez mais importante você tocar sua clínica, seu hospital ali, né? Como um negócio efetivamente, né? E não só como uma coisa de exercício pleno da medicina, né? Mas também entender como um negócio. Doutor Vitor, essa nova reforma tributária, como ela impacta o mercado atual e o mercado de equiparação? Olha, a gente pode falar de reforma tributária, mas são várias reformas tributárias, tá? Então a gente tem a reforma tributária do consumo, né, que a gente está substituindo basicamente aqui para a classe média o PIS e COFINS e o ISS pelo CBS e pelo IBS, tá? A gente tem essa reforma da renda, né, que assim, da tributação de dividendos, né, que é mais na pessoa física dos sócios, tá? Não tanto do imposto jurídico da pessoa jurídica. Mas a gente também tem uma mudança recente, Leandro, que foi o governo, nessa vontade de arrecadar, né, de tentar trazer equilíbrio fiscal, enfim, toda essa questão política envolvida e financeira de contas públicas, tem reduzido também alguns incentivos fiscais. E um desses incentivos fiscais, aqui entre aspas, né, que ele está atacando é justamente do lucro presumido. Como a gente falou, equiparação hospitalar é uma forma de apuração, é uma ferramenta para as empresas que estão no lucro presumido, e dentre as empresas que podem ser impactadas seriam também algumas clínicas e hospitais médicos, né? E aí a gente está falando daqueles que faturam mais de 5 milhões por ano, que não, eu diria que a boa parte, né, das clínicas hoje em dia já tem esse faturamento. Então, qual que foi a mudança principal, né? Então, imagina que na equiparação hospitalar, é importante falar isso, o que é isso? A gente sai de uma receita presumida, né, de serviços simples de 32%, e aí você reduz essa receita presumida em RPJ para 8%, e de CSLL de 13% para 12%. Então, sobre esse lucro presumido que vai incidir as alíquotas de RPJ e CSLL. Tá? O que vai mudar com essa nova regra que passou no final do ano passado? Já está valendo para RPJ, vai começar agora para CSLL também. Ao invés do índice de presunção ser de 8% de RPJ e 12% de CSLL, ele vai aumentar em 10%. Então, vai ser 8,8%, né? E de 12% vai subir para 13,2%. Então, vai ter um aumento de carga tributária para aquelas clínicas que faturam mais de 5 milhões por ano. Então, dentre todas as mudanças, essa é uma que impacta especificamente na questão da equiparação hospitalar. Tá? Com certeza. Não queremos receber uma multa e nem ter problemas com a Receita Federal. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a sigla DDL. Distribuição disfarçada de lucro, né? É uma questão que, de certa forma, no Brasil a gente sempre tem, desde 95 a gente tem a questão dos dividendos serem isentos no imposto de renda da pessoa física, né? Então, o que era muito normal, né? Assim, Leandro, você precisava, as empresas geravam o resultado e distribuíam para a pessoa física dos sócios, né? E aí o sócio eventualmente comprava maquinário, usava aquelas... Despesa pessoal. Às vezes até usava despesa da empresa. E aí, essa regra de DDL, que ela existe lá desde a década de 70, ela estava um pouco esquecida. Não totalmente, mas as pessoas pararam um pouco de olhar para ela, né? E aí, isso vai mudar muito agora, por quê? Porque começou essa nova regra de tributação dos 10%, né, de imposto de renda sobre os dividendos distribuídos acima de 50 mil por mês, né?
E aí, o que muita gente tem pensado em fazer? Falar, olha, então eu vou começar a fazer operações entre a pessoa física dos sócios ou entre a pessoa física da família do sócio e a empresa, né? Vou comprar ativo, para quê? Para você conseguir permitir transferir recursos sem que aquilo seja caracterizado como dividendo. E tem uma série de regras, né, quando a gente vê na Receita Federal, que é essa DDL, né, distribuição disfarçada de lucro, que estava, de certa forma, um pouco largado ali na legislação, de canto na legislação, mas ela volta a ter esse relevo, né? Então, se você faz uma alocação, se você tem um negócio entre a pessoa jurídica e a pessoa física dos sócios ou dos seus familiares, você tem que começar a praticar preço de mercado, justamente para que isso não seja caracterizado como uma DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros. Tá? Sobre a nova reforma de renda, você consegue detalhar alguns pontos para a gente, Dr. Vitor? Como a gente falou, são várias reformas aqui que estão em andamento, né? Essa de renda, acho que você deve estar se referindo à renda da pessoa física, né? Então, tem duas regras ali que elas se conversam entre si, tá, Leandro? A primeira é o que é essa renda, né? Vamos só começar pelo começo, né? É uma nova regra que fala que se entendeu que existiam pessoas que tinham muito recurso financeiro que estavam pagando pouco imposto em comparação com a média da população. Então, um empresário seletista, números brutos aqui, não seria exatamente isso, mas pagaria 27,5% de imposto de renda sobre o seu salário, enquanto isso, um acionista, às vezes, até de uma empresa bilionária negociada em bolsa, paga zero. Então, se tinha um entendimento já há muito tempo, né, de que isso seria uma certa forma injusto. As regras de tributação internacional, geralmente, elas tentam direcionar o imposto para separar o imposto da pessoa jurídica da pessoa física, mas no Brasil, por uma questão principalmente de facilidade de arrecadação, o que se adotava? Olha, vamos concentrar a tributação de imposto de renda na pessoa jurídica e a gente mantém a pessoa física isenta. Tá? Mas isso foi mudando, de novo, padrões internacionais, de OCDE, e para criar essa tributação, voltar à tributação na pessoa física, né? E aí é importante ter em mente que assim, a pessoa jurídica, no final do dia, ela é uma ilusão. Não, isso não existe aqui. A gente não está andando na rua, eu encontro a V4, eu encontro o escritório. Existem pessoas físicas que estão em volta da pessoa jurídica, né? Então, você aumentar a tributação de uma pessoa jurídica, não necessariamente ela vai aumentar a tributação dos sócios. A pessoa jurídica pode simplesmente aumentar o custo, né, para o cliente, ou ela pode simplesmente, eventualmente, deixar de aumentar o salário ou mandar a gente embora. A pessoa física afetada ser os funcionários. Então, a tributação na pessoa física seria uma forma de você tentar direcionar o máximo possível, né, a tributação para a pessoa dos acionistas. Então, criaram duas regras. A primeira é que, a partir de 50 mil por mês de distribuição de dividendos entre pessoa jurídica para pessoa física, que teria uma tributação de 10% sobre esse dividendo distribuído. Então, por exemplo, você faz uma retirada de uma pessoa jurídica, de um CNPJ para um CPF de 55 mil, então você teria que pagar R$ 5.500 ali. Que excedeu os 50 mil. Todo mês. E aí, no final do ano, tem uma segunda regra que tem que ver qual que seria a minha alíquota mínima que eu teria que ter pago, né? Então, vamos dizer que nessa de 55 mil eu teria que ter pago 1% de alíquota mínima durante todo esse período. Então, você vê quanto que você pagou. Se você pagou a mais nesse período, né, você foi pagando todo mês, se você pagou a mais nesse período, você tem restituição. Se você eventualmente recebeu a mais dinheiro, teve outras fontes, um CNPJ pagava 40 e não teve antecipação e tal, e aí você vê seus investimentos financeiros, tem que fazer um cálculo mais global, e aí você eventualmente pode ser necessário complementar para pagar esse imposto de renda mínimo, tá? Então, seriam essas duas regras que elas se conversam em si, a do dividendo mensal e a da tributação sobre o rendimento mínimo. Já falamos um pouco aqui de várias informações, dicas, né? Mas para a gente caminhar aqui para o fechamento, alguma dica mais detalhada para evitar o aumento ou a redução da carga tributária que hoje uma clínica ou um hospital tem? Tá, não é uma boa pergunta. A gente tem sido questionado por isso diariamente e tem ouvido de tudo no mercado, né? Então, assim, tem várias possibilidades,
mas não tem uma bala de prata que a gente vai chegar assim, Leandro, faz isso que isso vai funcionar para todo mundo. Solução dos problemas. Exato, assim, a gente queria que tivesse, mas é uma regra que ela tem um objetivo e tem uma Receita Federal que está para cumprir esse objetivo. Então também não adianta a gente vender sonho. É uma análise muito individualizada, depende de entender o patrimônio, as fontes de renda, os ativos que cada pessoa tem, que cada grupo familiar tem. Mas assim, de forma geral, o que a gente tem recomendado? Assim, para aquela pessoa, por exemplo, que tem uma única fonte de renda, uma empresa, e ela tira até 120 mil reais, 100 mil reais por mês, então entre 50 e 100 mil, né, vamos colocar nessa faixa, que ao invés, se ela puder, né, ao invés dela fazer uma retirada mensal, por exemplo, de 70 mil todo mês, que ela tire 49.999 ao longo dos 11 meses, né, e chegue no último mês, ela, ao invés de tirar os 49.999, ela tira os 49.999 mais os 240 ali que ela ficou acumulado, retendo. Por quê? Porque aí ela vai fazer uma retirada, vamos dizer, de 300 mil, aí a tributação de dividendos, os 10%, vão ser de 30 mil, tá? Diferente do que se ela ficar tirando 7 mil ao longo de cada mês. Porque vai chegar no final do ano, ela vai ter, vamos dizer, 80 mil, e aí ela vai ter que pedir uma restituição desse imposto que ela pagou a mais, enquanto que a pessoa que ficou com o dinheiro lá perto dela, mais próximo, eventualmente ela vai ter que fazer uma complementação, porque ela vai ter pago só 30 mil, e vamos dizer que a alíquota seja de 45. Então ela vai fazer essa complementação. Isso ajuda numa questão de caixa, de gerenciamento de negócio. É uma ferramenta que a gente tem visto que muita gente vai usar. Tem outras ferramentas que podem ser usadas, a questão da holding, né? Então, se você tem outros ativos, outras empresas que não são apenas aquela, né? Eu gosto de investir em patrimônio imobiliário. A gente fala, olha, ao invés de você subir para a pessoa física, constituir uma holding em cima dela, uma outra pessoa jurídica que não tem essa tributação de 10%, e aí, se possível, até coloca uma outra empresa embaixo, né? Então você cria essas duas empresas e aporta o dinheiro nela para ela poder comprar os imóveis, né? Se você gosta de rendimento de aluguel. Por quê? Porque você evita passar para a pessoa física do sócio. A gente sabe que tem muito médico que tem investimento em outras clínicas também, né? Às vezes tem 10%, 15%. Então, de novo, cria essa holding e aí você constitui, às vezes, uma outra empresa de participação e essa de participação tem as outras investidas. Você tentar evitar esse trânsito, além de trazer outros benefícios à holding, né, do planejamento sucessório, até também uma outra questão, não vou nem falar aqui, mas vai aumentar também a tributação sobre a sucessão, né, o ITCMD. Então, a janela da holding está aberta agora só até 2026, assim, depois disso já vai ter um aumento de carga também na sucessão. A gente poder, até de gestão de legado, sabe? Às vezes a gente vê famílias assim, que se desfazem depois do falecimento do patriarca. Então, é uma forma dele fazendo a organização em vida e a gestão desse legado. Então, assim, ela tem várias vantagens, né? Uma blindagem, vamos dizer, patrimonial dos principais ativos. Às vezes, questões familiares, casamentos de filhos que você quer, de certa forma, evitar uma certa... que um cônjuge participe desses ativos depois do seu falecimento. Então, assim, tem várias vantagens, né? Mas uma das vantagens também é essa tributária que a gente pode pensar. Mas tem outras ferramentas que podem ser usadas, assim, e aí vão de todos os diversos estratégias possíveis, desde até a gente tem lido no jornal, entrar com ação judicial para questionar isso. É uma estratégia, principalmente para as empresas que estão no Simples. Acho que tem bons argumentos jurídicos para discutir isso. Mas, de novo, né, quem vai decidir não é o advogado, é o judiciário. Então, a gente tem que fazer também... A gente recomenda, a gente tem ajuizado algumas ações, mas não é um planejamento, é um investimento. Exatamente. Sim. Então, tem outras estratégias também que a gente pode pensar de acordo um pouco com o ativo e com as características de cada empresa, de cada grupo familiar, tá? Muito bom, muita coisa, né? Quase um tema para mais um podcast, com certeza. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. O escritório Nozé Russo Suto Nascimento caminha conosco do mundo da oftalmologia e vocês vão acompanhando aqui no canal os Business Section, os Business Day e outros encontros que nós teremos. O que eu quero deixar à sua disposição, se você quiser conversar com o escritório,
por favor, procure os meios de comunicação do mundo da oftalmologia e acredito que vale muito a pena uma consulta detalhada. Cada caso é um caso, cada um se enquadra de uma forma e com certeza os nossos advogados terão uma solução muito boa para vocês. Dr. Vitor, muito obrigado. Eu que agradeço, Leandro. E assim, só reforçando, não tem bala de prata, não tem resposta única, é de caso a caso. E você tem feito aí um trabalho excepcional aí para conscientização aí da classe médica aí sobre tentar levar a informação, né? Tentar levar a informação. Mas obrigado pelo convite, Leandro. Obrigado mais uma vez, obrigado ao pessoal da Roy Hunters, que é o podcast da V4, e continue conosco aqui no mundo da oftalmologia.